Mesmo se poderosa, se a sua placa de vídeo for um pouco mais antiga, ela não vai rodar jogos atuais. No conteúdo de hoje nós vamos conversar sobre isso, uma discussão que eu tenho que levantar com vocês porque aparentemente a indústria dos games, parceria com a Nvidia, talvez com a AMD, vai te forçar a atualizar o seu hardware, mesmo que em teoria ele seja capaz de executar um jogo novo. E essa discussão foi inspirada graças ao lançamento do novo jogo do Indiana Jones e o Grande Circo, que inclusive está sendo disponibilizado pela Microsoft dentro do Microsoft Game Pass, tanto para Xbox quanto para PC. Um jogo feito para agradar vários fãs de Indiana Jones, uma vez que ele segue a linha de raciocínio do filme do Grande Circo. Porém, para estar conseguindo executar esse jogo, ou seja, para o jogo abrir, você precisa de ter uma placa de vídeo com suporte à aceleração via RTX, ou seja, a placa de vídeo tem que ter o RTX agregado, o Ray Tracing. E aqui vem a grande questão. O jogo é realmente muito realista e possui gráficos extremamente atuais. Porém, nas suas configurações gráficas, você consegue desabilitar o Ray Tracing e executar o jogo. E há pouco tempo atrás, nós também tivemos o lançamento do Star Wars Outlaws, que também requer uma aceleração via RTX para estar executando o jogo de maneira adequada. Porém, diferente do Indiana Jones, caso você não tenha o RTX na sua placa de vídeo, o jogo apenas abre de uma maneira muito pesada, ou seja, o jogo não roda direito. Star Wars, ironicamente, roda tranquilo numa RTX 3050 e até fica jogável com tudo no low com uma GTX 1080 Ti, porém a RTX 3050 com tudo no low acaba tendo muito mais performance, mesmo com a RTX 3050 tendo uma performance bruta na maioria dos casos, que atinge apenas uma média de 68% da performance da GTX 1080 Ti, isso segundo os dados do Tech Power Up. E no caso do jogo do Indiana Jones, não dá nem para fazer essa comparação, porque você simplesmente acaba recebendo essa belíssima mensagem de erro se tentar executar o jogo com uma GTX 1080 Ti, que é bem mais forte que a RTX 3050. Mas o que tem em comum no jogo do Star Wars e no jogo do Indiana Jones? Ambos os jogos foram lançados em parceria com a Nvidia. Por exemplo, o jogo do Indiana Jones foi lançado apenas com o DLSS da Nvidia e, por enquanto, não tem acesso ao Frame Generation da AMD, que são os métodos de upscale que aumentam a performance do jogo. Algo que também acontece com Star Wars. Hoje nós temos três principais empresas de placa de vídeo no mercado. Em primeiro lugar, nós temos a Nvidia, em segundo lugar, a AMD, em terceiro lugar, começando agora, a Intel. Em comparação com as outras empresas, a Nvidia está um passo à frente quando se trata de lançar novas tecnologias. Mas obviamente que a Nvidia, e não só a Nvidia, obviamente, tem interesse em fazer você comprar as novas tecnologias. E uma das maneiras de forçar você a adquirir essas novas tecnologias é através da obsolescência programada, uma coisa que várias empresas em diferentes mercados acabam fazendo sempre. Porém, algumas empresas não têm o mínimo trabalho de esconder isso de você. Por exemplo, a Apple, que bloqueia as atualizações de dispositivos mais antigos. A gente tem isso muito forte na indústria automobilística, que todo ano lança um novo modelo de carro. Na indústria da moda, está sempre lançando uma nova tendência para verão, outono e inverno. E no caso das empresas tecnológicas é muito simples. Sempre tem uma inovação que lança algo incrível, inovador, e com o passar do tempo, aquilo que você comprou, que era o melhor, que era o bom, já nem presta mais, já nem serve mais para você utilizar. Eu acho que vocês já estão entendendo em que pé que a gente tá, né? Já lançaram ali uns dois joguinhos que precisam de ter os núcleos RT, os núcleos do Ray Tracing na placa de vídeo, para eles rodarem melhor. A gente já vê algumas empresas que aparentemente devem estar sendo incentivadas a otimizarem melhor os jogos nas placas de vídeo mais novas, principalmente das Nvidias. Aí daqui a pouco a AMD entra nessa, e você que ainda tem uma placa de vídeo boa, mas ainda antiga, acaba se lascando, e se quiser ter acesso a todos os jogos e tudo mais, vai acabar precisando de fazer um upgrade. E quando se trata de placas de vídeo, isso vem acontecendo na indústria sistemicamente. Vocês lembram do DirectX ou DirectX? Tem gente que fala diferente, né? Essa tecnologia foi responsável por fazer muita gente trocar de placa de vídeo. O DirectX é uma API, ou seja, um conjunto de ferramentas e interfaces que acaba fazendo a parte do software, ou seja, a parte de programas do computador se comunicar com o hardware. Ela ajuda nisso. Como ela depende do hardware, com o tempo foram lançadas outras versões do DirectX
que só algumas placas de vídeo mais novas suportavam. Eu lembro muito da época de transição do DirectX 9 para o DirectX 10. E a transição da tecnologia do DirectX 9 para o DirectX 10 foi acontecendo aos poucos. Primeiro foram lançando jogos que tinham as duas tecnologias, depois a gente começou a ver que quem tinha a tecnologia DirectX 10 acabava tendo o jogo um pouco mais realista e também acabava tendo um pouco mais de performance em algumas situações, até que chegou o momento que ter o DirectX 10 se tornou obrigatório para você jogar os títulos dos jogos mais novos. E a mesma coisa também aconteceu quando lançou o DirectX 11. Infelizmente, haviam muitas placas de vídeo no mercado que até tinha uma potência legal, mas não tinha a capacidade de executar o DirectX 11. Aquela mesma história de obsolescência programada. Claro que a galera que comprou placa de vídeo no passado não ficou nada feliz com isso, e depois do DirectX 11 lançaram o DirectX 12. Só que nesse caso, o DirectX 11 e o 12 eram compatíveis entre si, ou seja, não precisava de trocar a placa de vídeo para executar o DirectX 12. Bom, eu tô falando do DirectX porque foram tecnologias que vingaram mais, só que nesse meio tempo a AMD também lançou o Mentley, depois lançou o Vulkan, que até são utilizados em alguns jogos hoje. Porém, o principal avanço tecnológico dessa geração é o RTX, que basicamente calcula as iluminações, as sombras em tempo real, muito diferente do que acontecia anteriormente. Só que o RTX é uma tecnologia tão avançada, tão pesada para o hardware atual, que primeiro a Nvidia lançou uma placa com núcleos dedicados para o Ray Trace, para o RTX, e também lançou em sincronia uma tecnologia que é o DLSS, que faz o upscale. Ou seja, você consegue executar com o DLSS o jogo numa resolução mais baixa, uma inteligência artificial analisa o que está passando na tela e ela aumenta a resolução para você, gastando bem menos recurso da sua placa de vídeo e hardware em geral. Posteriormente, a AMD também incorporou o Ray Trace às suas placas de vídeo, e lançou o Frame Generation, que também é uma tecnologia de upscale que não utiliza os núcleos dedicados de Ray Tracing para estar fazendo isso, ou seja, uma placa de vídeo comum sem uma mudança específica de hardware executa isso. Coisa que a Nvidia falou, né, que não era possível de acontecer sem os núcleos dedicados para o Ray Trace, isso no lançamento do DLSS. Eu, como um cara que joga, eu percebo que, principalmente no PC, o Ray Trace, mesmo com placas de vídeo com núcleos dedicados, acaba tirando muita performance, a ponto de que não vale tanto a pena executar ele para perder performance. É preferível jogar o jogo com um gráfico mais simples mesmo. Isso também se aplica ao próprio jogo do Indiana Jones que eu citei mais cedo. Isso porque o próprio jogo do Indiana Jones fica extremamente pesado com o Ray Trace habilitado, apesar dessa obrigatoriedade de ter o Ray Trace na placa de vídeo para executar ele. Tanto que se você tentar executar esse jogo na RTX 4080 com o RTX On, você vai ter essa performance. E a gente está falando de uma placa de vídeo que é uma das mais fortes do mundo. Nesse caso, a gente tem o jogo rodando com o DLSS desligado, mas mesmo que você acione o DLSS, não resolve a questão da performance a ponto dele ficar rodando suavemente. E um outro fator que indica que o RTX vai ser obrigatório para todos os jogos no futuro é que você, sendo um criador de game, você não precisa de programar sombra e iluminação se você usa os recursos do Ray Trace. Você coloca um ponto de luz no cenário e o RTX faz todo o trabalho, né? O Ray Trace faz o trabalho. Ou seja, o desenvolvedor do game ele vai acabar tendo menos trabalho se ele não tiver que ficar criando sombra, se ele não tiver que ficar imaginando como vai funcionar a dispersão de uma iluminação e tudo mais. Por conta de tudo isso que eu mostrei, por mais que você tenha uma placa de vídeo potente para os dias de hoje, bem poderosa, é bem improvável de que em pouco tempo ela já não execute vários jogos atuais, vários títulos. Não quer dizer que ela vai deixar de prestar, não quer dizer que ela vai ser ruim, porém, infelizmente, ela vai ser um pouco mais limitada e com o tempo nem vai compensar ter. Se você está pensando no futuro, é bom ter uma placa de vídeo já com Ray Tracing. E vale mencionar que hoje a placa de vídeo que mais compensa, que é mais custo-benefício do mercado, que é vendida nova aqui no Brasil, tem Ray Tracing e é a placa de vídeo RX 6600. A gente acha ela na faixa de R$ 1.100, R$ 1.300, depende do dia, mas ela na faixa de uns 160, que nem tá aqui, tá num preço excelente. Você encontra ela no nosso grupo de ofertas. O link do grupo de ofertas está na descrição de todos os vídeos. E sabendo disso que eu mostrei para você no conteúdo agora, ela acaba sendo um custo-benefício maior ainda em relação, por exemplo, a uma RX 580 ou outra placa de vídeo que possa surgir que seja mais barata do que ela. Bom, esse é o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo
Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.